Obrigado. Vocês podem só copiar o que eu estou fazendo. Bom dia. Ok? Bom, o meu nome é Paulo Vieira. Agradeço o convite num evento tão importante com o tema silêncio. E hoje vocês estão em silêncio, sem ouvir sua voz, se comunicando de outra forma. No final, na rua, vocês vão perceber e entender um pouco mais sobre a comunicação. Vocês sabem que no Brasil, segundo a pesquisa do IBGE, em 2010, existem 45 milhões de pessoas que apresentam alguma deficiência. Ou de mobilidade, ou visual, ou comunicacional, ou que precisam de algum tipo de acessibilidade. Eu vou contar um pouco da minha história, como foi a minha comunicação desde a minha infância. Essa foto é de quando eu era pequeno, e o que está de amarelo é o meu irmão. Ele é ouvinte e eu sou surdo. A minha mãe, quando estava grávida, ela contraiu a rubéola. E ainda bem que eu nasci só surdo, né? No silêncio é bom para mim. São Paulo é barulhento, tem muito barulho e eu uso língua de sinais no silêncio. A minha família, na época que eu nasci, não existia a Lei 10.436 de 2002, onde fala da Lei de Libras. E aí, como eu me comunicava? Existiam vários problemas de comunicação. Eu ficava muito nervoso quando eu era pequeno, porque eu queria me comunicar. Eu sou simpático, mas quando eu era pequeno, eu era muito nervoso. Aí, o que aconteceu? Teve um dia, eu fui até a casa do meu avô e estava andando de triciclo, brincando como qualquer criança feliz. Porque já que eu não tinha comunicação, eu brincava de uma outra forma. Aí eu entrei no quarto da minha tia, ela é uma advogada. Eu entrei no quarto dela e o que eu vi? Oba! Vários CDs, vários discos de vinil antigos do Elvis Presley, Beatles, famosos esses cantores. Aí eu peguei esses discos, espalhei pelo chão e passei com o triciclo por cima. Todos se quebraram, mas eu estava super feliz. E aí fiquei lá andando de triciclo. Quando minha tia chegou, ela me abraçou, só que quando ela abriu a porta do quarto, ela gritou: todos quebrados. E eu vi a expressão dela, fiquei bem quietinho. Ela não me bateu porque meu avô, na época, me protegeu. E explicou que eu não tinha comunicação, a minha família não tinha informação, não sabiam como lidar comigo. E aí eles me levaram para a fono. Eu fiz um tratamento intensivo e caro com a fono, mas não tive sucesso. Eu consigo fazer um pouco de leitura labial. Consigo, em algumas pessoas, ler os lábios e entender o que elas estão falando. Mas vamos ver se vocês me entendem. Isso eu não preciso traduzir, né? Então, esse tipo de comunicação é fácil para uma pessoa surda. Esse senhor que está comigo é o meu avô e eu estou usando o aparelho da época, com um radinho. Hoje já existe um outro tipo de aparelho, tanto analógico quanto digital. E aí eu desligava o aparelho na época. Aí o meu avô percebeu e me chamava: Paulo, Paulo. E aí me chamava e ele falava: liga esse aparelho, coloque no on. E eu detesto todo esse barulho que tem nessa cidade.
E aí meu avô exigia que eu usava o aparelho. Depois de um certo tempo, quando eu cresci, mais ou menos em 1986, eu ganhei um aparelho. E aí eu tentei utilizá-lo, só que me deu uma super dor de cabeça, muito, muito, muito forte. Eu ficava tentando usar, e aí eu tinha que tomar remédio todo dia, todo dia. Aí eu tirei o aparelho. Depois, com o tempo, teve um novo aparelho, apareceu uma nova tecnologia, a digital. E eu tentei ouvir músicas como se fosse um coral, músicas clássicas. Por exemplo, na madeira, se eu colocar a mão, eu consigo sentir. Mas uma música orquestrada é muito difícil. Aí eu pedi para o meu amigo o aparelho emprestado dele. E aí o aparelho dele era muito bom e tinha uma intérprete no dia que eu fui assistir esse coral. E aí eu consegui sentir um pouco da vibração e entender. E aí eu comecei a usar o aparelho. Só que o aparelho, ele não me dá oportunidade de entender palavras, e sim sons. Por exemplo, a batida de uma porta, o telefone, o andar de algumas pessoas. Uma vez eu estava junto com a Kátia, que está fazendo a interpretação da Libras para o português, e a gente estava próximo ao elevador. E eu estava ouvindo um barulho como se fosse um martelo. Pá, pá, pá. Aí eu perguntei para ela, que barulho é esse? Aí ela falou, não sei. E aí, de repente, aparece uma mulher de salto. Esse era o barulho. Foi ela que estava chegando com esse salto que pareciam marteladas. E aí eu fui aprendendo os sons. Mas quando tem pessoas, por exemplo, um local que tem muito falatório, que as pessoas conversam, parece um barulho muito agudo no meu ouvido. E aí eu desligo o aparelho. E aí eu fico pensando, como que os ouvintes conseguem suportar esse tipo de som? É claro que depende de surdo para surdo. Tem surdos que gostam de usar o aparelho. E eu, dependendo do lugar eu uso, dependendo do lugar eu não uso. Existem pessoas, alguns surdos, que usam o aparelho e se cansam muito facilmente. Então, existe vários tipos de pessoas em relação ao uso do aparelho. Nessa outra foto, é junto com meu irmão. Ele foi durante muito tempo meu intérprete particular, digamos assim. Só que ele não é um intérprete profissional de Libras. Nós utilizávamos sinais caseiros. E aí nós criamos alguns sinais e utilizamos eles para comunicação. E eu sou muito grato a ele por isso. Aqui foi quando eu entrei na escola e eu sempre me preocupava em como arrumar algumas coisas. Por exemplo, arrumar uma casa, plantar as coisas, cozinhar, né? Então, isso tudo eu fui aprendendo na escola. E isso me deu autonomia e responsabilidade. Eu estudava numa escola inclusiva, só que quando eu cheguei lá, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu ficava sozinho e longe das outras crianças, no canto. Com a minha família também não. E aí eles me colocaram nessa escola, na Derdic, que é parceira da PUC. E lá eu aprendi a língua de sinais. Fiquei extremamente feliz, porque eu conseguia me comunicar, diferente com o que acontecia com a minha família. E aí eu tinha desespero para ir para a escola, principalmente quando chegavam as férias. Eu não tinha com quem me comunicar em casa e eu ficava desejando voltar para a aula urgentemente, porque eu podia me comunicar com os meus amigos. Tinham muitos amigos surdos. Mas, por outro lado, enquanto eu estava em casa, o meu irmão me passava todas as informações. E aí eu percebi que a família dos meus amigos não passava as informações para eles. Então eu era um canal. Eu recebia informação do meu irmão e passava para os meus amigos que não tinham nenhuma forma de receber informação. Então eu passei a ser um transmissor. É mais uma foto do grupo, né, da escola, que a gente ficava fazendo desenhos, atividades escolares. E isso começou a incitar em mim muita responsabilidade.
Aí eu já estava no 8º ano, naquela época era até o 8º ano, e estava muito feliz com as amizades que eu tinha conquistado. E até hoje nós somos amigos, há quase 40 anos, porque nós utilizamos a Libras e nós temos a mesma comunicação e temos uma vida em comum. Então, é impossível quebrar esses laços. É como se fossem uma tribo indígena, né? Se você vai nessa tribo, você conhece a cultura dele e o jeito dele viver. Você não pode quebrar isso. Na comunidade surda é a mesma coisa. E os ouvintes que não conhecem a Libras, que não sabem conversar com os surdos, isso é para que vocês entendam o que eu passo todos os dias com as pessoas ouvintes, que elas não se comunicam comigo, mas quando eu estou com os meus, com os surdos, eu sinto prazer em estar com eles pela comunicação. Tomara que muitos ouvintes comecem a aprender a Libras para que eu possa sentir prazer de estar com vocês. Assim que eu acabei o 8º ano, eu fiquei pensando onde eu vou estudar. E aí eu entrei numa escola de ouvintes, mas participava da Associação dos Surdos de São Paulo, porque eu queria praticar algum esporte. E aí eu comecei a praticar o esporte e participar de vários campeonatos estaduais, fazer intercâmbios com outras associações. E aí eu me tornei um líder da comunidade surda por meio do esporte e entrei na natação. Aí participei do campeonato na CBDS, que é a Confederação dos Esportes dos Surdos. Agora eu estou gordo, mas eu era magrinho, porque eu nadava. E aí, com o tempo, eu me sentia muito feliz, né, de ter participado de vários campeonatos. Mas, infelizmente, eu entrei na faculdade e, infelizmente, eu tive que trancar essa faculdade, porque lá não tinham intérpretes profissionais. Então, por exemplo, eu cheguei na faculdade e lá tinha um intérprete de Libras. E aí ele não era bem remunerado e não era profissional. E aí não dava certo. Ele saía e ia para outro lugar. Aí vinha um outro intérprete, eu ensinava para ele alguns sinais específicos do meu curso, ele saía. Aí vinha outro, aí eu cansei. Aí eu cansei, 5 vezes foi a troca, eu cansei, e aí decidi entrar na área política. Por que que eu decidi entrar nessa área? Porque eu quero lutar pelo que eu acredito, pela comunicação em Libras. Não é fácil. Antes de eu entrar na política, eu trabalhei pela VAP, que é aquela foto ali em cima, e depois eu trabalhei na TOTUS, com a área de informática. Eu era revisor de textos da internet e fazia alguns outros trabalhos lá, mas isso não era suficiente para mim, não me preenchia. O meu irmão, como ele me passava todas as informações, como eu disse para vocês, principalmente de telejornais, porque na época não tinha legenda, eu comecei a entender um pouco sobre política e a minha família também me passava muitas informações. E aí esse trabalho, ele não me completava. Eu queria participar, queria ter uma vida política. E aí eu comecei a participar do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu fui um dos mais votados em 2005. E aí eu percebi quantas barreiras existem, né? Eu, sem intérprete, a Kátia, durante muito tempo, e a Carla também, me auxiliaram nessa jornada. Eu sofria muito. E aí foi inaugurada a Secretaria da Pessoa com Deficiência. E eu falava, pelo amor de Deus, eu preciso de um intérprete para conseguir trabalhar. E aí foi criado um projeto de lei, da Lei 14.441, de 2007, onde foi criada a Central de Intérprete de Libras. Foi quando eu conheci a vereadora Mara Gabrilli, na época vereadora,
E ela rapidamente criou, em 8 meses, essa central de intérprete, né? E isso não existia no Brasil. Em São Paulo foi o primeiro, e eu sinto que foi o primeiro passo de uma conquista. Só que ela não funcionava, essa central. Ela precisava de ajustes e adequações. E a luta não continuou. E aí eu continuei lutando pela comunidade surda, porque nós temos dificuldades em várias esferas, né? Na educacional, saúde, órgãos públicos, e tudo foi caminhando. É claro que eu fiquei feliz e eu ainda sinto que não está 100%, mas eu acredito que isso um dia vai acontecer. Em 2011, nós fizemos uma caminhada do Dia do Surdo, em prol, na luta, né, pela escola bilíngue, onde a criança aprende primeiro a língua de sinais e depois a língua portuguesa. Nós temos 6 escolas em toda São Paulo. Então, dia 26 de setembro é o Dia Nacional da Pessoa Surda e nós realizamos uma caminhada com mais ou menos 500 pessoas. E eu percebi que alguns políticos acabaram se interessando por esse tema, né? E aí isso foi copiado em todo o Brasil, onde crianças também participavam. Eu sei que agora a gente está num momento muito difícil, onde os professores não conhecem a língua de sinais e não conhecem sobre a criança surda. Por isso que a escola bilíngue ela é importante na educação do surdo, onde ele vai ter aquisição de uma forma visual. Se o professor é surdo, é muito melhor. Ele tem uma aquisição muito mais rápida. E aí ele não consegue ter uma referência também, né, de uma pessoa, de como ele vai ser no futuro. Então, com o professor surdo ou com professores ouvintes que são fluentes em Libras, ele começa a sentir que ele tem uma responsabilidade, começa a ter uma boa autoestima e começa a ter referências. A família também é o ponto importante. Então, a família tem que estar junto com a educação para que esse surdo possa sentir e crescer de forma digna. Eu fui escolhido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência a participar de um grupo chamado Gestão Diretor, para que a gente possa verificar o que São Paulo precisa em relação à acessibilidade. A Mara, quando foi deputada federal, ela me convidou para ser assessor dela. E aí eu senti uma grande responsabilidade pelo Brasil todo, de como criar políticas públicas, como criar políticas para que a comunidade surda e as demais pessoas com deficiência enfrentassem essas barreiras. Então, a Mara foi um ponto importante também no meu desenvolvimento político. E com isso, a gente teve a mudança do governo e a nossa nova secretária, ela é surda, ela é da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência e ela me escolheu para trabalhar lá. Atualmente eu sou diretor de políticas temáticas e no começo, vocês sabem, né? Quando a gente entra no emprego, a gente não consegue arrumar a casa toda, né? Então, e lá existem 3 coordenadores: coordenador de acessibilidade, coordenador de tecnologia assistiva e coordenador geral de promoção e divulgação do direito da pessoa com deficiência. Então, eu percebi lá que falta muita coisa e faltam pessoas surdas trabalhando lá. E cegas também. Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nós temos. E aí, aos poucos, a gente está arrumando. Mas é tudo muito novo, eu me sinto feliz lá e tenho muito trabalho. Lá existem 4 surdos que trabalham comigo e 4 intérpretes. Só que esses 4 intérpretes não dão conta. É muita comunicação durante o dia a dia. Eu acho que deveriam ser 6. Mas essa luta continua na valorização e na divulgação da língua de sinais. Atualmente eu me sinto feliz por representar a comunidade surda e a luta dela. Mas eu não posso ser sozinho.
os ouvintes também precisam se interessar pelas pessoas com deficiência. Por exemplo, uma pessoa cega, ele vai num shopping, ele sai da rua e entra no shopping, ele fica totalmente perdido. É necessário ter o piso tátil, né? Ou para o cadeirante também, é preciso ter uma rampa, né? Eh, a arquitetura do shopping, ela tem que ser adaptada. Existe a Lei Brasileira de Inclusão que fala sobre isso, né, desde 2015. Então, se vocês forem verificar nessa lei, tudo o que nós precisamos, vocês podem denunciar onde não tem isso. E, para finalizar, eu trouxe essa frase de uma surda cega, Helen Keller. E eu gosto muito dessa frase, porque ela parece muito com a vida das pessoas com deficiência, que por mais que a gente sofra, a gente consegue ter uma certa superação e é claro que tudo é muito lento, né? A gente tem mais ganho do que perdas. Então, eu acredito muito nisso, na positividade. E sempre peço para Deus estar do nosso lado, né? Nos olhar e nos proteger. Quero agradecer a todos. Este é o meu contato. Fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma pessoa que precise de alguma coisa, eu estou à disposição. Ok? Muito, 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 muito obrigado. Abraços.